Questão sobre mecânica básica de veículos e diz o seguinte: fazem parte do sistema de arrefecimento a água os seguintes componentes. Quando fala componentes aqui é no sentido de peças, tá? As seguintes peças, só para ficar mais claro para você entender. E quando fala arrefecimento, sistema de arrefecimento é o sistema que controla a temperatura do motor. O motor ele trabalha ali numa temperatura próxima de 90 graus Celsius, esse é o normal dele. Um motor frio não vai ter um bom funcionamento e um motor muito quente também não vai ter um bom funcionamento. E é o sistema de arrefecimento que faz esse controle. Quando o motor começa a aquecer muito, ele começa a trocar água com alguns componentes do sistema de arrefecimento à água aqui, e então esse controle da temperatura acontece. O arrefecimento, cara, se cair na sua prova, ele pode vir lá do tipo a ar ou água. No caso, a maioria das vezes até os dois. Nos automóveis que a gente tem hoje no trânsito aí, são 99%, eu acredito, água e ar. Ele tem os dois sistemas ali para fazer esse controle de temperatura. Mas em motocicletas, por exemplo, você vai encontrar predominantemente o sistema de arrefecimento somente a ar. A motocicleta, só o fato do motor ficar exposto ali de cara para o vento vai batendo nas aletas, aqueles frisos do motor, já baixa a temperatura, dispensando então o sistema a água. Mas então você já entendeu, numa mini aula aqui, que o arrefecimento é para controlar a temperatura, ele pode ser água e ar. Tá? No arrefecimento a água, tem radiador? Tem, porque o radiador é a principal peça do sistema de arrefecimento a água. É ele que faz a troca de água com o motor. O motor manda água fervendo para o radiador devolve em temperatura mais baixa. No motocicleta, onde o sistema de arrefecimento é ar, tem radiador? Não, porque o radiador é a central que faz troca de água com o motor, ok? Bomba d'água tem? Tem, precisa de uma bomba ali para impulsionar essa água entre o motor e o radiador. E ventilador tem? Tem ventilador também. Atrás do radiador tem um ventilador que puxa o ar, fazendo ele passar por aquela gradezinha que tem na frente do carro ali, e aí passa pelo radiador e baixa a temperatura da água. Letra A aqui é a resposta, tá? Filtro de água não existe. Cárter é o fundo do motor, onde fica armazenado o óleo lubrificante, tem nada a ver com arrefecimento à água. Aditivos aqui são fluidos, líquidos, que são colocados junto da água para melhorar o desempenho aqui, a eficácia do sistema de arrefecimento ou do arrefecimento. Tudo bem, mas não são exatamente componentes, né? Distribuidor é do sistema elétrico, não tem nada a ver com água. Ignição e injeção também não tem nada a ver, eletrônicas, não tem nada a ver com água, tá? Então aqui tá fora, tá fora. Confirmada aí letra A para você nessa mini aula, hein? Questãozinha sobre meio ambiente que diz o seguinte: em relação à emissão de fumaça preta, olha, emissão de fumaça, quer dizer, aquela fumaça que está saindo pelo escapamento do veículo, né? Agora presta atenção nisso aqui, fumaça preta, produzida por veículos movidos a óleo diesel. É incorreto afirmar que, não podemos esquecer que a questão está pedindo a incorreta, tá? Se a sua prova for uma prova impressa, que você tem o papel na mão e a caneta, é bom até destacar, botar uma setinha, igual eu fiz aqui, que é para você não esquecer que está pedindo a incorreta, tá? Tem muita gente que esquece enquanto está lendo as alternativas e acaba marcando a correta. Isso é incorreto afirmar que, bora lá. Causa irritação nos olhos e lacrimejamento. Eu estou vendo aqui que as alternativas têm pouca relação com o destaque que eu fiz aqui do preto. Então, bora lá. Deixa eu aproveitar essa situação aqui, essa oportunidade, para explicar um pouco sobre fumaça. Tá? Fumaça branca saindo pelo escapamento nada mais é que a condensação do calor ali, né? do combustível, aliás, que sai ali do motor quente e entra com um ambiente mais frio. Você vai perceber muito isso de manhãzinha, período de inverno principalmente. Aquela fumaça que sai pelo escapamento, aquela fumaça branca que logo se evapora, aquilo nada mais é do que um vapor. Tá? Então aqui não é nenhum tipo de poluição, aquela fumacinha branquinha. A fumaça preta é normal de queima de óleo diesel. Tá? Se estiver saindo fumaça preta do escapamento de um carro a gasolina ou etanol, significa que esse veículo está consumindo combustível demais. Ele está queimando mais combustível do que deveria. Está jogando muito combustível no sistema, não está queimando ele todo, então sai aquela fumaça preta lá atrás. Você está tomando prejuízo aí. Tem que pedir para regular o seu veículo, tá? Parte de injeção eletrônica, a central eletrônica ali.
Então, fumaça preta em veículo a diesel, normal. Agora, em veículos a gasolina ou etanol, significa que ele está queimando combustível demais, está desperdiçando combustível. A fumaça acinzentada, no carro a gasolina ou etanol, seria um sinal de que está queimando óleo lubrificante junto com combustível. Prestou atenção? Esse é motor desgastado. Talvez ali um anel de segmento do pistão que já foi para o saco, tem que trocar. Então preste atenção nessas cores de fumaça que saem ali para você saber responder sim prova. Por isso que eu destaquei o preto aqui. Como aqui no caso está falando de veículos a diesel normal, tá? Se fosse um veículo a etanol ou gasolina, já sabe, tem que mandar regular. Mas enfim, no veículo a diesel, isso é comum, vai sair aquela fumaça preta, isso causa irritação nos olhos e lacrimejamento, que começa a arder, né? Vai lacrimejar, levando à perda progressiva da visão. Sim, cara, é igual o problema de audição. Quando você se expõe demais a barulho muito alto, você vai perdendo a audição. Você não percebe isso imediatamente, ao longo de um mês, 2 meses ou um ano. Você percebe isso ao longo de anos. Então, quem trabalha num ambiente barulhento percebe isso. No caso aqui da exposição a essa fumaça preta, se você trabalha ali num ambiente, um canteiro de obras, onde tem muitas máquinas trabalhando, e você já trabalha naquilo ali há 5, 10 anos, pode ter certeza que você está perdendo aí progressivamente a sua visão. Por isso tem que usar EPI, equipamento de proteção individual, aquele óculos e coisa e tal, tá? Então isso aqui é verdade, é ok. Eu estou procurando a incorreta. Contém gotículas de óleo que se depositam sobre a pele, ok, causando micose. Até aqui estava certo, cara. Contém gotículas de óleo, microgotículas, você não percebe, não dá para ver, né? Que depositam sobre a pele, sim, que fica acumulado ali na pele. Se você cheirar a mão assim, ó, o braço, você vai perceber que está cheirando óleo diesel, né? Isso é muito comum. Agora, causando micose, não. Pode provocar outros tipos de danos à pele, mas micose especificamente não. Então, o que o Detran fez aqui? Ele usou aqui a alternativa politicamente correta. Ele trouxe uma coisa certa e justificou com uma errada para ver se você cai. Pode causar um dano à sua pele, mas micose especificamente não. Isso aqui está incorreto. Como eu estou procurando a incorreta, essa é a resposta. Vamos analisar as outras duas. Causa doenças respiratórias por seu alto teor de monóxido de carbono. Monóxido de carbono é um dos elementos resultantes ali da queima de combustível fóssil, tá? Então, sim, vai existir ali a emissão de monóxido de carbono, e monóxido de carbono, obviamente, causa doenças respiratórias. Então, isso aqui é ok, é verdade. Provoca lesões no sistema nervoso central? Sim, também. Guarda bem isso, tá? Não vou nem entrar em detalhe. Mas sistema nervoso central causa, tá? A exposição a índices de poluição causa, sim, problema no sistema nervoso central. Guarde isso. Então, aqui, ok. A única que é incorreta é a letra B. Questão sobre direção defensiva que diz: entende-se por condições adversas situações inadequadas geradas exclusivamente pelas autoridades de trânsito. Olha, as condições adversas são luz, questão de iluminação, né? Tempo, que é o clima, se está chovendo, se está ventando, se está calor, se está frio. A via, aí eu até imagino que a via é uma circunstância que está por conta aqui das autoridades de trânsito, né? O órgão que tem circunscrição sobre a via é aquele órgão responsável por zelar pela boa manutenção, bom estado de conservação da via. Então, entraria aqui. Então, nós temos luz, tempo, via, trânsito, veículo e condutor. O trânsito até tem parte da responsabilidade aqui, são as autoridades também, os órgãos de trânsito, mas nem tudo, tem coisa que vai depender do motorista mesmo. Veículo e condutor, então, a autoridade tem nada com isso. Então, gente, falar que é exclusivamente responsabilidade das autoridades, está errado. Então, essas condições adversas seriam condições pessoais do condutor ou fora do seu controle, que podem causar sinistros, no caso acidentes. Essa é uma. As condições pessoais do condutor é uma das adversidades. Se ele está cansado, preocupado, com sono,
né? Então, tem algumas condições relacionadas ao condutor, condições adversas, que são condições perigosas, né? Mas o problema todo está aqui, ó. Fora do seu controle? Não. Se você percebe que você está com sono, está no seu controle. Para o carro e vai dormir, vai descansar. Ou nem assuma a direção do veículo. Está preocupado? Está estressado? Seja lá qual for um problema pessoal, está doente? Tá vendo? São problemas, adversidades, perigos que estão relacionados ao condutor, mas não estão fora do controle dele, não. Estão sob o controle dele. Ele é que vai decidir se ele assume a direção do veículo ou não. Então, esse fora do seu controle aqui, não. Condições geradoras de riscos de sinistros de trânsito. Sim, condições adversas são condições que propiciam, geram riscos de sinistros de trânsito. Quais são eles? Vamos repetir, não dá para escrever, que não tem espaço, tá vendo? Mas você anota aí, ó. Luz, tempo, via, trânsito, veículo e condutor. São 6. Ah, meu professor falou que são 8. É porque em veículo aí ele inclui também passageiros e carga. Para mim, passageiros e carga está dentro de veículos. Mas se você quiser considerar 8, problema nenhum também, tá? Então, ó, luz, tempo, via, trânsito, veículo com passageiro e suas cargas e condutor. São essas as condições geradoras de riscos, de perigos, que podem ocasionar em sinistros de trânsito, acidente de trânsito. Aqui está ok. Situações normais no trânsito? Não é normal, não. Tá? É comum. São situações comuns. Chuva, por exemplo, né? Cerração, neblina. É comum. Mas normal no trânsito, que por distração do condutor pode gerar sinistro, não vou nem dizer distração, mas por negligência. Ele negligenciou, está chovendo e não diminuiu a velocidade. Ou o carro está com o pneu careca e ele não fez a manutenção. Está vendo? Então não é normal, não. Até é comum, mas normal nunca vai ser. Letra D está fora, confirmando aí letra C a resposta dessa questão. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Nós temos aqui uma questão sobre processo de habilitação que diz: para qual categoria de habilitação não se realiza prova prática de direção em via pública? Bom, categoria A, que é para moto, a gente sabe que é feito na motopista. Quando você quer tirar uma ACC, que é autorização para conduzir ciclomotores, as cinquentinhas, também é na motopista. Então vamos lá, motopista. Categoria B não, isso aqui é carro, é feito na via pública. Eu sei que alguns Detrans até fazem esse exame de categoria B em circuito fechado, mas não é o que o Código de Trânsito estabelece, o código é muito direto. Código não, a resolução 789, né? Porque o código não fala nem da motocicleta em motopista, né? Ele fala dela também na via pública. Mas a resolução 789, que trata o processo de habilitação, diz que a categoria B é na via pública, enquanto motocicleta, a categoria A ou a ACC é na motopista. E nesse caso, eu sei que alguns de vocês marcaram essa alternativa, dizendo que A e B estão corretas. Mas não é, e eu vou falar por quê. Você caiu numa pegadinha. Para qual categoria de habilitação? ACC não é categoria. ACC é um tipo de habilitação. As categorias de habilitação são A, B, C, D e E. Os tipos de habilitação são CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, PPD, que é a permissão para dirigir, e ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor. Então, não confunda mais categorias de habilitação com tipos de habilitação. A resposta aqui é letra A, bela pegadinha que o Detran colocou aqui, hein? Questões sobre mecânica. Para reduzir o consumo de combustível. Eu quero reduzir o consumo de combustível. E também reduzir o consumo de combustível e também a poluição do meio ambiente. É indispensável manter o sistema de arrefecimento regulado. O sistema de arrefecimento é o que cuida ali de controlar a temperatura do motor.
Pode até ser que um sistema de arrefecimento desregulado interfira na queima de combustível. Não estou falando que interfere, tá? Pode ser que tenha alguma interferência mínima. E isso vai aqui alterar assim, o consumo de combustível e a poluição. Mas indispensável, não me vem à cabeça a questão de arrefecimento ser o motivo chave, principal para reduzir o consumo de combustível e também poluição. Vou colocar aqui um meio certo. Manter o sistema de lubrificação regulado, a mesma coisa. Eu penso que se qualquer sistema do veículo não está funcionando 100%, pode ser que ele interfira assim, na poluição e no consumo de combustível. Mas diretamente não vejo isso. Sistema de transmissão, que é o que leva a força gerada do motor até as rodas. Isso aqui eu não vejo nenhuma relação. Eu já eliminaria ele. Manter o sistema de alimentação. Aqui, ó. Alimentação é o que lida com o combustível do veículo. Vocês acham, pensem comigo, se o sistema de alimentação não estiver funcionando 100%, isso vai interferir no consumo de combustível? Claro, é o sistema próprio que lida com combustível. É ele que lida com combustível. Então isso aqui é um certo completo, não é um certo por meio, assim, que tem aquela interferência indireta. Então a gente precisa aprender a fazer essa análise da questão na hora da prova, porque às vezes um sistema pode até ter, igual aconteceu aqui, uma resposta pode até ter uma ligação indireta com a resposta. Mas resposta completona, direta, incontestável, você tem que achar ela. Achei aqui, ó. Pronto. Combustível, meu amigo, quem lida com ele é o sistema de alimentação. Acabou. Letra D. Questão sobre processo de habilitação. Qual a idade mínima para se habilitar para dirigir um veículo com capacidade para mais de 8 lugares? Olha, veículos com capacidade para mais de 8 lugares, sempre excluído o condutor. Tá? Aqui o Detran colocou excluído o condutor, quer dizer, não conta condutor, é 8 lugares só para passageiros, né? Passageiros. Mas se o Detran não tivesse colocado isso aqui, a gente ia entender do mesmo jeito, porque sempre que a legislação de trânsito se referir a lugares num veículo, ela vai se referir a lugares para passageiros, nunca o lugar do condutor. Beleza? Tá? Então o Detran aqui só caprichou para você. E a gente sabe que até 8 lugares vai com a categoria B. Mas mais de 8 lugares já seria categoria C? Não. A categoria C continua sendo até 8 lugares. A categoria C só te dá o direito de dirigir um veículo com mais peso, que é peso bruto total, né? Acima de 3.500. Quando a questão aqui é lugares, tem que ser categoria D. Tá? Não é B. Lugares aqui vai ser categoria D. E a categoria D, assim como a categoria E, a gente só consegue se candidatar ali para tirar essa habilitação, para obter essa habilitação, a partir dos 21 anos de idade. Tá? Fez 21 naquele dia do seu aniversário, você já consegue lá no Detran solicitar a categoria D ou a categoria E. Questões sobre processo de habilitação. Ao realizar os exames necessários para a renovação da habilitação, o condutor que tenha, ele tem 50 anos de idade, tá? Ele receberá qual prazo de validade na CNH, hein? Aí entra aquela questão. Quando a pessoa tem menos de 50 anos, ela vai ter um prazo de validade da CNH em até 10 anos. Tá? Menos de 50 anos, ela vai ter até 10 anos. Mas perceba que aqui essa pessoa já tem 50, ela tem 50 anos, o condutor que tenha 50, ele já fez 50. E aí tem que prestar muita atenção, porque esses 10 anos de validade aqui é só para quem tem menos de 50 anos, até 49. Até um dia antes de fazer 50 anos, ele ainda entra na regrinha dos 10 anos de validade aqui. Mas no dia que ele faz 50 anos, ele já perde essa boca aqui, ó. Aí já cai para 5 anos, que vai ser para aquelas pessoas que têm de 50 até 69 anos de idade. Esses aqui, nessa faixa, eles vão pegar 5 anos. Tá? E aqui eu coloquei até 10 anos, gente, porque isso aqui ainda fica a critério do médico. Tá? Aqui vale a mesma regra aqui para os 5 anos, é até 5 anos.
o médico não pode dar mais do que isso, porque isso aqui é o prazo limite que o código estabelece. Mas menos o médico pode dar, né? Se ele perceber que você tem alguma anomalia que requer acompanhamento em prazos menores, ele vai falar, não dá para te dar esse prazo todo não, ele vai te dar menos, tá? Então é até 10 anos, ou até 5 anos. E quando a pessoa chega a 70 anos ou mais, ela já fez 70, tá? Ou mais, ela vai pegar 3 anos de validade. Essa é a regra. O 10, o 5 e o 3 é a parte mais fácil, a gente guarda com facilidade. Tem que prestar muita atenção no detalhe, porque 10 anos não é para quem tem até 50 anos, não é até 50, é menos de 50 anos. É nisso aí que você tem que se ligar, porque o Detran faz uma pegadinha. E foi o que ele fez aqui, ó. Quem tem 50 anos, ó, então ele já está aqui, já está nessa faixa, ó, de 50 até 69 anos, beleza? 5 em 5 anos. A resposta vai ser essa? Não é. Por quê? Porque é 50 anos ou a critério do médico. O médico pode dar menos prazo, não é? Eu falo 50 anos, é 5 anos ou a critério do médico. Por isso que aqui é até 5 anos, até 3 anos. Porque mais do que isso o médico não pode dar, mais menos ele pode. Então a resposta mais adequada para essa questão é essa aqui. Eu tenho certeza que você errou, né? Pois é. Se acertou, parabéns, está arrasando, hein? Questões sobre mecânica. Qual é a função do canister? O canister é um dispositivo que fica acoplado junto ao tanque de combustíveis do veículo e a função dele é absorver os vapores de combustível, fazer uma filtragem nele ali e devolver esse resultado da filtragem ali para o sistema de alimentação, levar isso lá para dentro do motor para ser queimado. Até 1990, isso já há bastante tempo, né? Não existia canister, ou talvez até existisse, mas de 1990 para cá passou a ser obrigatório. Todo veículo que fosse fabricado a partir de 1990 precisa sair de fábrica com esse canister. Por que isso? Porque isso aqui diminui a poluição, melhora a performance do veículo no sentido de consumo de combustível. Antes o combustível ele evaporava, fosse lá do carburador ou do tanque, onde fosse, e ele se perdia no ar. Isso era combustível que está sendo perdido, aí aumentar o consumo de combustível, ficar caro para você, e polui o meio ambiente, fica aquele cheiro de combustível, né? Então, de 1990 para cá, todos os veículos passaram a ser fabricados com canister. Estou falando pelo menos de automóveis, tá? Motocicletas, eu não lembro exatamente a partir de quando, mas nos automóveis tem aí que sair com canister. E ele faz isso, esse vapor de combustível que se perderia, ele absorve, faz uma filtragem e devolve para o sistema de alimentação reutilizar aquilo. Então, filtrar o combustível, sim, ele até filtra, mas que sai do motor não sai combustível, não. O combustível entra no motor, é queimado e dali sai só resíduos de queima, né? Então, aqui tá errado. Diminuir os ruídos. Ruído é barulho, não tem nada a ver. Quem faz a diminuição dos ruídos que saem do motor é o silenciador, ou silencioso. Não é, tá fora. Absorver os vapores de combustível, bacana. Faz a filtragem para ser reutilizado, não perder aquilo. Essa é a resposta. Transforma os gases tóxicos em inofensivos ao meio ambiente. Quem faz isso aqui é o catalisador, não é o canister. É outro dispositivo e o catalisador fica lá no escapamento, não é junto ao tanque de combustível. Esse bacana aqui fica junto ao tanque, tá? Então aqui está fora. Resposta C aí para você. Questão sobre primeiros socorros. Os números de telefone para acionamento do COBOM, SAMU e PM são, respectivamente, quando aparecer esse respectivamente, meu amigo, você vai entender o seguinte, na exata ordem em que foram dispostos ou na exata ordem que te foram apresentados. Qual veio primeiro? O COBOM. Segundo, o SAMU. Terceiro, a PM. Tem que ser nessa ordem. E aí, para evitar de você ter que ficar preso isso aqui, os números de emergência são 4. 190, 191, 192 e 193. É fácil guardar porque eles vêm na crescente, ó, 190, 191, 192, 193. 190 é a PM, todo mundo sabe disso. 191 é a PRF. Então lembre-se, os dois primeiros são polícia.
começa pela PM, o outro é PRF. 192 é o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e 193 é o COBOM, Corpo de Bombeiros. Pronto, guardou isso aqui, tchau. Vamos lá, COBOM 193, qual que começa com 93? Esse aqui é o primeiro. SAMU 192, ok. E PM é o terceiro. Esse aqui é o que está na ordem certinha, 193, 192 e 190. Mais um aí sobre mecânica. Para garantir melhor estabilidade é equilíbrio do veículo, o condutor deve manter a pressão dos pneus acima das especificações do fabricante. Gente, se o fabricante especificou qual é a calibragem, seja 30 libras, 32, 35, às vezes o fabricante recomenda calibragens diferentes a depender do uso. Às vezes não, sempre. Você vai olhar lá no manual, sempre vai ter 3 tipos de calibragens diferentes. Tem calibragem para uso cotidiano, dentro da rua, só você dirigindo. Tem uma calibragem com carga máxima, porta-mala lotado, 5 pessoas dentro do veículo. Tem calibragem para viagens mais longas, onde você vai pegar asfalto, o pneu aquece, a pressão altera conforme o aquecimento do pneu. Então tem especificações, mas você vai manter acima. Não, você tem que manter exatamente igual o fabricante está mandando. Então não é acima, está fora. A mesma coisa que abaixo das especificações, você está procurando sarna, né? É igual, gente, não é nem acima nem abaixo. Em conformidade com as especificações do fabricante. Lindo. Conformidade quer dizer conforme especificou ou orientou o fabricante lá no manual do proprietário. Essa é a resposta, a questão até fácil, né, gente? Mais uma vez, acima das especificações no eixo traseiro e abaixo no eixo dianteiro. Está fora. Letra D está fora. Letra C, a resposta.